Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou Marcelo Nogueira e vou falar nesse vídeo sobre o que você não deve fazer para crescer na carreira de RH. Que características e atitudes são mal vistas e devem ser evitadas. E por que você deve saber disso para crescer e ter sucesso na carreira em recursos humanos. Mas antes de iniciar, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos conteúdos que te ajudarão a crescer mais rápido na sua carreira. Geralmente, as pessoas dão dicas sobre o que fazer para isso, o que fazer para aquilo, o que fazer para ficar mais forte, o que fazer para ter sucesso, o que fazer para ganhar dinheiro e por aí vai. Mas poucas vezes alguém fala sobre o que não fazer, especialmente quando o assunto é desenvolvimento de carreira. E muito menos ainda quando falamos de recursos humanos. Eu cresci na carreira aprendendo o que não fazer através de erros e acertos, levando muitos tombos e me levantando, sofrendo e me frustrando, tentando entender o que eu fiz errado, por que isso não deu certo, por que eu não fui considerado para aquela oportunidade. É claro que recebemos feedbacks, eu pelo menos recebi muitos feedbacks dos meus gestores ao longo da minha trajetória profissional. E sabemos que os feedbacks que a maioria das pessoas dão são de pontos a melhorar. Mas nem sempre quem está dando feedback está preparado para dar de forma estruturada, de forma assertiva, e que faça você entender e compreender o ponto exato onde você falhou e, consequentemente, o que precisa fazer para melhorar e não falhar de novo. Por que isso pode ser um obstáculo para a sua carreira? Porque trata-se aqui de um ciclo natural de aprendizado. Se você não entende o que errou, se não ficou claro o que você fez e da forma como fez, que essa forma não é a correta, nem a melhor forma de se fazer algo, você repetirá o que você fez da mesma maneira e aí você não aprendeu e pode cometer os mesmos erros. Vou fazer aqui uma analogia com o aprendizado na prática da maioria das crianças. A palavra que elas mais ouvem é não. Não faça isso. Não faça aquilo, senão você se machuca. Não chegue perto do fogão, senão você vai se queimar. Não coloque o dedo na tomada, senão você vai levar choque. E por aí vai. Agora, vamos entender um pouco e imaginar uma criança dentro de um processo de aprendizado da fala. Os pais começam a ensinar ela a falar e muitas vezes ela fala palavras erradas. E é até bonitinha a forma delicada e errada que ela fala. Mas se ao longo do tempo isso não for corrigido, se os pais não falarem para essa criança que a maneira como ela está falando está errada e colocar a palavra correta, da forma correta que ela deve falar, ela vai aprender errado e vai crescer falando errado. E ela pode ter isso incorporado na sua fala, no seu modo de falar e continuar falando errado sempre. Ou até fazer várias sessões de fonoaudiologia e corrigir o problema. Eu conheço pessoas que se passaram por isso e mesmo adultos, eles ainda falam errado. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Um gerente de RH abre uma vaga de supervisor e tem 2 candidatos, ambos são muito bons, estão muito nivelados sobre o ponto de vista de conhecimento, de habilidades e atitudes, demonstrando estarem bem preparados para esse nível de supervisão. Só que o primeiro candidato fala corretamente e o segundo candidato fala de forma errada. Qual dos 2 candidatos você acha que o gerente daria oportunidade? O primeiro candidato, certo? E geralmente é assim. É claro que toda regra é exceção. Então, pode ser que você já viu alguém falando errado e que esteja em um nível de liderança de RH. Mas eu posso apostar que essa mesma pessoa não conseguirá níveis mais altos de gestão na área, pois a comunicação correta e bem feita é fundamental para esses níveis. Dito isso, eu acredito que você percebeu por que o fato de não conhecer o que não deve ser feito pode ser um obstáculo na sua carreira. Então, para elevar seu conhecimento
e o seu nível de consciência sobre o que não deve ser feito para crescer na carreira de RH, vou passar para você vários pontos e características importantes que impedirão você de crescer. Assim você pode evitá-las no seu dia a dia. Mas antes eu gostaria de explicar que eu dividi essas características em 8 categorias distintas, que podem ser imaginadas como rótulos que as pessoas às vezes colocam nos outros. E essas categorias são: sem comprometimento, energia ruim, mau relacionamento e má colaboração, imaturidade, não confiável, baixa performance, descomprometido e sem potencial. Agora eu vou falar para você o que deve ser feito para evitar em cada uma dessas categorias. E vamos começar falando sobre aqueles que ficam sem conhecimento. É óbvio que falar que você não tem conhecimento, ou se você não tiver conhecimento para ocupar uma determinada função, você não vai conseguir desempenhar essa função, certo? Então, quando falamos de conhecimento, às vezes as pessoas pensam que só o curso de graduação, de pós-graduação, já serve e já está de bom tamanho. Se fez esses cursos, já está garantido uma carreira de sucesso. Mas não é bem assim, pois o mundo muda o tempo todo, a uma velocidade assustadora, e novos sistemas, novas formas de trabalhar, novas teorias, novos métodos aparecem a cada momento. E você tem que se atualizar, tem que estudar e tem que receber orientação e tem que aprender mais a respeito dessas novidades. Se você não fizer isso, você ficará estagnado onde está. E pior ainda, pode ficar obsoleto para a função onde está, pois o conhecimento adquirido deprecia, ou seja, você vai perdendo na medida em que os dias, os meses e os anos vão se passando. Se você não quiser ser promovido, fique sem estudar e sem aprender coisas novas, não tem problema. Mas o aumento do conhecimento é mandatório para quem quer alcançar níveis mais altos na carreira em recursos humanos. Então, leia bastante, faça cursos e aprenda muito para vencer. O segundo ponto é energia ruim. Quando uma pessoa demonstra que tem energia ruim? Geralmente, quando essa pessoa é muito negativa, é mal-humorada, reclama de tudo. Se você escuta, parece que tudo dá errado na vida dela. E pior que isso, é contagioso. Então, você também começa a ficar desanimado só de conversar com essa pessoa. É o que chamamos de síndrome de Hardy. Esse nome vem de um desenho da década de 70, 80, em que tinha uma dupla de amigos que saíam em aventuras a cada episódio. As personagens eram um leão, chamado de Lippy, que era um leão cheio de energia, corajoso, otimista, entusiasmado, e tudo para ele parecia que ia dar certo. E tinha outra personagem que era uma hiena, chamada de Hardy, que era o oposto do Lippy. A frase de Hardy que ficou famosa é aquela: ó vida, ó azar, ó mês, ó ano. Ou seja, ele reclamava de tudo que acontecia. Não conseguia ver nada de bom nas coisas. Nem com o que ia acontecer, parece que ele previa que teria dificuldades, frustrações, tristezas antes das coisas acontecerem. Mesmo se fosse algo bom que vinha pela frente, ele sempre achava que não ia dar certo e via sempre o lado negativo da situação. Era engraçado e angustiante ao mesmo tempo, vê-lo sempre se posicionando dessa forma pessimista, como vítima de tudo e sem esperança de que algo bom poderia acontecer. Trazendo para a nossa realidade, isso demonstra um baixo nível de inteligência emocional e um baixo nível de resiliência, que são competências essenciais para quem quer ter sucesso na carreira de RH. Se você conhece alguém assim, você sabe o que eu estou falando. Essas pessoas sugam a energia boa dos outros. E seu pessimismo, sua desmotivação vão drenando a nossa energia.
E pela minha experiência de mais de 25 anos em recursos humanos, eu posso te dizer que pessoas com essas características não vão longe na área de RH. Então, o meu conselho é: evite esses comportamentos para não ser visto como o hard do departamento. Mas sim, busque o oposto dessas características para ser visto como o LEAP: seguro, confiante, determinado, motivado, otimista e com bastante energia. Bom, referente à categoria mau relacionamento e má colaboração, o que presenciei na minha trajetória profissional é que quem se isola no seu trabalho, quem não quer criar conexões com as pessoas, que não interage, não ajuda os outros e não quer trabalhar em equipe, tem muito mais dificuldades para crescer do que aqueles que fazem isso bem. Principalmente em recursos humanos, que lidamos com pessoas o tempo todo e sempre interagindo, atendendo os colaboradores e auxiliando no que precisa. Também é importante não ser aquela pessoa que tumultua o ambiente, que é o criador de estresse, né? E muitas vezes estresse desnecessário, negativo, sem paciência e mal educado com os outros. Nossa área requer que tenhamos resiliência, paciência, educação, respeito com as pessoas, para atendermos e relacionarmos bem com todo mundo. Outro ponto que muitas vezes não percebem que fazem, e quando são demitidos, às vezes nem se deram conta do porquê, é evitar o chefe, ou se indispor com ele, ou até atender mal ou discutir com os pares do chefe. Posso mencionar uma história real em que um profissional de RH se portou dessa forma e, mesmo ele sendo muito competente e com potencial de crescimento, não teve oportunidade de evoluir na carreira. Pois parece que o chefe, os seus pares, ficaram com uma birra dessa pessoa e não reconheciam nada de bom que ele fazia. Sempre o rotulavam como alguém que evitava o chefe, que era difícil, que não respeitava a hierarquia e não respeitava as pessoas. Infelizmente, ele acabou sendo demitido. Então, aquelas pessoas que fazem isso perdem boas oportunidades de avançar na carreira. Se você não quer ser como essas pessoas, aproxime do seu nível de chefia. Aproxime dos seus pares. Estabeleça uma boa relação com eles e cultive essa relação com contatos periódicos. Especialmente nesse novo formato de trabalho, onde o trabalho remoto, o trabalho híbrido estão cada vez mais presentes nas organizações. Você tende a criar momentos de encontros ou conversas virtuais com seu superior e clientes internos, tomadores de decisão, porque assim você estará sempre próximo, mesmo estando longe. O terceiro ponto a ser evitado é a imaturidade. Trabalhar em um ambiente alegre, alto astral, com liberdade, é muito bom. É motivador e é muito legal trabalhar no ambiente assim. Mas você tem que tomar cuidado com os limites que há dentro de um ambiente de trabalho. Brincadeiras em excesso, fora de hora, em lugares inapropriados e principalmente piadas de mau gosto devem estar fora da lista de atitudes dos profissionais de recursos humanos que querem crescer vários níveis na carreira. Imagine, por exemplo, um casal que tenha 3 filhos, um de 10 anos, outro de 8, outro de 3 anos. Eles não fariam uma viagem e deixariam a casa sob a responsabilidade do filho de 10 anos, concorda? Isso porque ele não tem maturidade para assumir essa responsabilidade. Fazendo uma analogia com o mundo corporativo, se você se mostra como alguém imaturo, sempre fazendo piadinhas e parecendo que não leva nada a sério, você acha que seu gestor lhe daria uma responsabilidade maior se ele te acha imaturo para ela? Eu acho que não. Mas não é só referente a brincadeiras que você transmite sua imaturidade. O fato de você ser inflexível a mudanças, cabeça dura, não evoluir seus conhecimentos e habilidades nas suas atividades que desempenha, pode dizer aos outros que você ainda não está maduro o suficiente
para os próximos níveis de função em RH. Avalie como você está se mostrando para os outros e corrija sua conduta, antes de ser rotulado como imaturo, perdendo assim boas oportunidades. O quarto tópico da lista é não confiável. Mas quando uma pessoa não é considerada confiável? Quando ela não sabe guardar informações confidenciais. E na área de recursos humanos, nós temos acesso e trabalhamos o tempo todo com informações confidenciais. Então, quem não é confiável não tem vez na área de recursos humanos. Mas as pessoas também não são confiáveis quando estão sempre arrumando desculpas porque não fizeram algo, talvez porque falam mentiras, fazem intrigas, criam boatos, falam mal dos outros, falam mal de outras áreas da empresa e falam mal até da empresa. Quando a pessoa assim, ela não é confiável. Quando você vê um profissional de RH fazendo isso, pode ter certeza que o impacto negativo na organização é exponencialmente maior do que qualquer outro profissional. Porque o RH conversa com muitos colaboradores. E muitas vezes eles veem o RH como a pessoa que deveria combater isso. E as pessoas trazem muitas queixas e rumores que precisam ser resolvidos e finalizados e não promovidos e inflamados pelo profissional de RH. Ainda tem algo pior que isso, quando falamos de obstáculo para crescimento aos profissionais que não são confiáveis. É quando a pessoa é falsa, esconde os erros, acusa os outros e não é íntegra e nem ética. Aí não tem conversa. Se você quer crescer em RH, precisa ser super confiável e evitar esses pontos que eu comentei, especialmente esses últimos relacionados à integridade e ética. Falando agora sobre baixa performance, eu posso dizer que isso é essencial para que um profissional seja cogitado para funções mais altas na sua área. Pois nenhum gestor dará oportunidade para quem não entrega o que foi combinado, para quem não atinge as metas, não finaliza o que começa e desiste facilmente quando encontra alguma dificuldade. Que eu abro um parênteses e falo sobre uma armadilha que acontece em todas as empresas. Quando os profissionais passam de um nível executor, de analista, por exemplo, para um nível de gestão, muitos apresentam alta performance executora, mas não têm competências de liderança desenvolvidas. O gestor promove a pessoa pela sua performance e entrega de resultados individuais, mas não desenvolve suas competências de liderança. Aí a empresa perde um excelente analista e passa a ter um péssimo líder. Mas, de qualquer forma, não entregando a performance esperada, não atingindo as metas do seu nível atual de atuação, seguramente você não terá a oportunidade de assumir algo acima. Agora, se você quer chamar a atenção e surpreender, entregue resultados superiores. Exceda o que foi combinado e o que foi colocado em suas metas. Assim, o seu gestor pode perceber que o seu nível de cargo está pequeno para você e começa a pensar na possibilidade de te levar para um próximo nível de carreira. Outra coisa que você não deve fazer para crescer é ser descomprometido. Quem não é comprometido, quem não veste a camisa e não faz horas extras, às vezes, quando é necessário, evita trabalho, reclama quando tem um novo projeto ou quando vai trocar o sistema, certamente não será visto como alguém que quer crescer na empresa. Crescer na carreira envolve muito trabalho, muito esforço e até muitos sacrifícios. Não é fácil. Se você não quer passar por isso, não tem problema. A escolha é sua. Aí é só você ser descomprometido que está tudo certo. O único problema é que talvez você possa perder até a posição onde está atualmente, dependendo do seu grau de descomprometimento, perdendo assim o seu emprego. Por fim, o último ponto que você não deve fazer para crescer na carreira de RH é se mostrar sem potencial.
Mas como sou visto sem potencial? Você é visto sem potencial quando, além de não entregar os seus resultados, entregar somente resultados medianos, você não demonstra alguns conhecimentos, habilidades e atitudes do nível acima do seu. Quando não fala seu objetivo de carreira para o seu gestor. Quando não mostra ao seu chefe e aos outros algo bom que implementou. Ou melhor, quando não compartilha o que fez de bom. Quando não dá ideias e quando não pede feedback nem ajuda para melhorar. As dicas que eu dou aqui para evitar ser percebido dessa forma são: demonstre que seus conhecimentos, suas habilidades e atitudes já estão em outro patamar. Isso se realmente tiverem, claro, né? Não vai querer mostrar uma coisa que você não tem ainda. Outro ponto é: comente com o seu gestor sobre o seu objetivo de carreira. É super importante ele saber aonde você quer chegar. Peça feedback a ele para você trabalhar seus pontos de desenvolvimento. Compartilhe o que você faz, que é diferenciado e que vai ajudar algum colega. E dê ideias para melhorar os processos e a área onde atua. Assim você se destaca dos demais e pode ser considerado para oportunidades até 2 níveis acima do seu. Recapitulando aqui, eu comentei algumas coisas que você não deve fazer para crescer na carreira de RH. E dei algumas dicas sobre como evitar e ser melhor percebido como um profissional capaz de assumir outros níveis na carreira de RH. Nós vamos dar uma orientação bônus agora, para te ajudar a focar naquilo que importa para ter sucesso. Se você quer crescer na carreira de recursos humanos, entre outras coisas, você terá de considerar essas 9 dicas. Adquira mais conhecimento sempre. Outra dica: tenha uma boa energia. Outra dica: crie e cultive boas relações com as pessoas. Colabore bastante. Quinta dica: mostre maturidade pessoal e profissional. Sexta dica: seja uma pessoa de confiança. Sétima dica: entregue resultados superiores e alta performance. Oitava dica: seja comprometido com a área e com a empresa. E última dica: demonstre seu potencial. Fazendo isso, você será percebido de forma diferente e tenho certeza de que irá subir mais rápido na sua carreira. Se gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber conteúdo relevante para te ajudar a crescer mais rápido na carreira de recursos humanos. Um forte abraço.